Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Pois é, somos nós, hein, ouvintes da Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023, tá chegando o carnaval, hein? Já rasgou a fantasia? Tá pronto para rasgar a fantasia? Pois é, nós estamos. Tem um aqui que vai vir de pavão, o outro de vagalume. Tá todo mundo prontinho pro carnaval 2023, carnaval esse que é daquele jeito, hein? Antônio Lupe aí na sua tela, para você que tá no YouTube já percebendo toda a estirpe, todo o garbo, elegância de Antônio Lupe. Solta a vinhetinha dele aí, o Elton Grimaldi. Aquela vinhetinha. Como que é, Carlão? O Carlão faz ao vivo. Carlão, tá vendo? O Carlão é uma sonoplatinha mais ambulante. Ou menos, não é assim? Ah, você é sensacional. Ele faz tudo, ele comenta, ele narra, ele é vinheteiro. Pedreiro também? Vinheteiro. Vinheteiro. Hoje é quinta-feira, dia de prova do líder, viu, Carlão? Hoje tem prova do líder. O Cowboy já tá no paredão, viu, Lupe? Perdemos Tina, Cowboy? Né? É. Mas o Cowboy não é o... Era o líder. Ele atendeu o Big Fone. Eu pensei que fosse aquele de Ribeirão. Não, esse não. Esse já ganhou uma vez, viu? É. Ganhou uma vez. Você já atendeu um telefone que te colocou no paredão? Já. Já, né? Agora há pouco ali. Bom, ouvinte, nessa quinta-feira, você participa com a gente mandando sua mensagem aí no nosso WhatsApp, que é o 991869070. Hoje eu quero uma mensagem do ouvinte aí com os termos mais aleatórios do mundo. Manda pra gente o que você acha absurdo. Manda qualquer coisa aí, aleatório. Sabe, vamos falar de assuntos aleatórios. Vamos. Já falou de assuntos aleatórios na vida? Não, vai ser a primeira vez hoje. Vou dar então, agora sim, começar o programa. Boa tarde pra ele, que tá todo elegante. Você gostou da camisa? Ah, né? Gostei. Tá muito bonito. Uma elegância muito pessoa, elegante. estiloso. Oficialmente, boa tarde pra você, Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com. Tudo bem, Heitor? Tudo jóia, pessoal. Boa tarde pra vocês aí. Hoje é dia de TBT também, hein? Qual seria o TBT de vocês aí, hein, nessa quinta-feira? Boa. Eu acho que essa pode ser enquete, viu, Heitor? Qual o TBT que você sente saudade? Eu tenho qual cada TBT que chega chora, que nem dizia um amigo meu, hein? Esse destaque foi bom. Já vejo o Fábio Scheibe também aparecendo aqui no monitor, no nosso Big Brother. Fábio Scheibe com o cabelo cortado, penteado pra trás. No melhor estilo comentarista de canal europeu, hein? Boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Boa tarde, Léo. Pomadinha no cabelo hoje, não? Pomadinha. O nosso tempo era gel, né? Pomada. Agora tá tudo moderno, Carlão. Pomada. Não fala em TBT que eu até choro também. Bom. Ei, pronto. Esses TBTs... Enfim. Pode ser um TBT futebolístico, pode então. Ser. É mais interessante que pra seja. Pra não comprometer tanto, né? Exato. Bom, por falar em futebolístico, Ponte Preta ontem venceu seu jogo fora de casa contra a equipe do Rio Claro 3-1 e o Guarani venceu seu jogo dentro de casa 2-1. Nós tivemos também a derrota do São Paulo fora de casa, 2-1 para o Bragantino, e tivemos a vitória do Santos em casa, 1-0 diante da equipe do São Bento. Hoje nós temos o jogo do Corinthians e também o jogo do Palmeiras. A gente vai falar um pouco deste campeonato paulista que está movimentado demais, tem muita coisa acontecendo. Boa tarde para vocês oficialmente, viu, Antônio Lupe, Carlão de Freitas. Boa tarde, Eliel, boa tarde ao Lupe, aos parceiraços aí, Fabião Scheibe, o nosso Heitor Esmeriz. Você sabia, eu não sei se o Lupe até me vai ficar chateado porque ele me contou fora do ar, mas eu acho que vale a pena até pelo estilo do nosso programa. Lá em Goiânia, o apelido dele era Túlio Maravilha, né? O pessoal e parece, de Túlio Maravilha. Cara, parece. Não parece ele é o Túlio Maravilha? Lá? Antônio Lupe? É, lembra sim. Antes dos 1000 gols, né? Antes dos 1000 gols. Você sabe que eu tenho mais gols que o Túlio, né? Boa tarde a todos. Bom, eu tenho somados quase 3.500 gols aí na minha curta carreira, né? Do 0 aos 11 anos. Tá. Outro ponto, gente, a gente vai repercutir a entrevista do dirigente do Fluminense, né?
que falou uma groselha em relação à Ponte Preta, hein? Essa daí... Quer dizer que ele preferiu o Vasco, é? Ele preferiu o Vasco porque, na visão dele, o Vasco tá desarrumado. E aí... Não foi desmerecendo a Ponte. Não, ele até... Eu acho que até ele fez uma... Ele quis brincar com a camisa da Ponte. Não, eu pelo que eu li e interpretei, não sei se os companheiros tiveram a mesma opinião, é que ele... Eu acho que ele quis aparecer também e acabou citando o Vasco com essa possibilidade de sorteio que não aconteceu. E acabou até elogiando a Ponte Preta, que é adversária do Fluminense. Ele quis tirar um sarrinho do Vasco. Eu acho. Pode ser também. Mas ao mesmo tempo, acho que o bolso também pesou nessa, viu? Porque o Vasco lá levaria mais gente. Eu acho que uma observação mais contundente é do Fábio Scheib. Eu tô com o Fábio também. Ele quis tirar uma casquinha, mas no fundo ele preferiu o Vasco por esse motivo aí de renda, de público e tudo mais. Até porque no norte e nordeste do país a gente tem um apelo muito grande pelos clubes cariocas, né? Tanto Fluminense, Vasco, Flamengo, então nem se fala, porque por muito tempo a televisão brasileira passava jogos dos clubes cariocas para os estádios do Norte e Nordeste, então por isso essa identificação muito grande com o Vasco, com o Flamengo principalmente, né? E aí ele com certeza pensou na questão financeira. Na questão financeira, até porque a gente sabe que a dificuldade dos clubes... O Fluminense, ele passa por dificuldades que a maioria dos clubes do Brasil enfrentam, né? Falta de receita, não tá numa divisão que dá a ele uma possibilidade de cota, Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, Campeonato do Piauí ainda tem aí, né? Poucas... Uma concorrência pequena. Daqui a pouco eu vou trazer números do Fluminense. Quem organiza lá é a FPF também, né? FPF, Federação Piauiense de Futebol. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar na imprensa em Ribeirão Preto. Você se lembra daquela decisão Botafogo e River do Piauí? Campeonato Brasileiro de 2015, Série D. Foi a primeira vez que um clube do Piauí chegou a uma decisão de competição final, nacional. Né? Ele foi a final. Botafogo venceu. E é um dos momentos... até aproveitando esse TBT... É um dos jogos onde eu fiquei mais impactado em relação ao número de torcedores. No Albertão tinham 70 mil torcedores. E o que chamou a atenção é que a gente enfrenta aqui em São Paulo, no Rio, aqui onde o futebol a gente tem mais contato. É o eixo, né? No eixo. A gente tem uma certa limitação. Por exemplo, você não pode ir de moto entrar com o seu capacete no gramado. A polícia barra. Lá era tudo liberado. Você entrava até com a moto. Não, mais ou menos. Mas tinha o pessoal que entrava com capacete, tinha o pessoal que entrava, um cara com uma gaiola de passarinho. Vocês já perceberam que em jogos norte e nordeste é tradicional? Sempre tem uma buzina. Sempre tem, sempre. Jogo contra o CRB, contra o CSA. Remo, eu lembro o Sport tinha o Zé do Rádio, né? Ficava atrás do reservado da equipe visitante, mas sempre tem, principalmente no Rei Pelé. Contra CRB, contra CSA, pode ter certeza que vai ter uma buzina lá, muito forte. Mas até aproveitando o gancho, então, o meu TBT é esse jogo, até pegando o gancho, um dos lugares onde eu trabalhei com mais torcedores aí no estádio. Se não me engano, eu tenho a foto do jornal até hoje, de uma foto aérea, lotado, o Albertão, que deve ser o palco do duelo entre Fluminense e Ponte Preta, lá em Teresina, onde corta o Rio Poti. Boa. Que isso, hein? Bom, são 4h11. Comando técnico de hoje é de quem, Carlão de Freitas? O comando técnico da nossa nave é de Elton Grimaldi. E quem está no streaming, Antônio Lupi? Dani França. Perfeito. Começamos, hein? Vamos juntos até às 5 da tarde. Arena CBN. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês.
T-Service, a oficina para cuidar do seu Toyota com mais de 6 anos de uso e outras marcas. Condições especiais em fevereiro: óleo do motor, filtro de ar-condicionado, discos e pastilhas de suspensão, alinhamento, balanceamento e pneus. O primeiro litro de óleo é grátis. Consulte condições. Faça sua manutenção na T-Service Campinas, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. 19-3370-4200. No trânsito, escolha a vida. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h13, a gente volta agora com o nosso Arena CBN, mandar um alô para os ouvintes que já estão participando com a gente. O RR, não o Soares, o RR, Reginaldo Roberto, que nome bonito, hein? Aliás, o Reginaldo manda mensagem todo dia, o Reginaldo deve ter algum problema com a vida, coitado. Brincadeira, Reginaldo, é um formato novo, vai se adaptando, a gente vai se adaptando aqui também, vamos construir juntos esse Arena CBN que conta com a sua participação, tá bom? A gente tá com o coração aberto para ter um caso contigo, um caso de audiência, de ouvinte, de parceria. Vamos juntos, tá? Vai perdoando aí, tendo paciência. Boa tarde, equipes. João Gualberto de Jundiaí. Conhece Jundiaí, Carlão? Conheço. Quem nasce em Jundiaí é o quê? Jundiaiense. O gentílico é esse, então. Oi? O gentílico é esse. Jundiaiense. Jundiaiense, a terra da uva. Próximo, né? Terra da uva, isso. Que legal. O Guilherme do Ouro Verde, mandando mensagem aqui: assuntos absurdos pra mim é o Mundial do Palmeiras. Ah lá, de novo, voltamos nessa questão, hein? Não vamos entrar nesses assuntos já superados, gente. Silvar, tem umas imagens conclusivas do gol do São Paulo, por que ele não divulga? Não foi gol e ninguém tem uma imagem concreta. A transmissão, assim como o campeonato, é horrível. Eu tô acompanhando aqui. Daniel de Souza. Eu tô vendo aqui os melhores momentos de São Paulo e Bragantino. Tá duro ver o gol de São Paulo aqui mesmo, hein? Você não achou gol, não? Sei não, hein? Ó, o ouvinte mandando aqui, ó. TBT bom pra mim foi ver o Guarani ser campeão em 1988. Depois disso, meu pai nunca mais foi em um jogo. Mandou um ouvinte 88? Aqui que ele tá falando 2 TBTs. Um TBT foi triste e um alegre. O triste é quando fui com meu pai Ponte Pretana assistir Ponte Corinthians em 78. Teve uma briga generalizada entre as torcidas. Ixi. E a boa foi esse de 1988. Guarani campeão. Corinthians campeão, né? 88 Corinthians. Eu acho que ele foi pra ver o Guarani ser campeão e o Guarani não foi, né? Isso. Acho que foi isso que ele quis dizer. Sou palmeirense, meu TBT feliz e triste ao mesmo tempo. Primeira vez que fui a um estádio ver o Palmeiras em 86. Contra a Inter? Final contra a Inter de Limeira, eu tinha 14 anos. Palmeiras e Inter. Hoje tem, é verdade. Hoje tem. O Guina de Nova Odessa. Conhece Nova Odessa, cara? Conheço. Passamos por lá ontem. É. New Odds. Quem nasce em Nova Odessa é o quê? Agora... Heitor pode ajudar aí. Vou jogar a bomba pro Fábio também. Nossa, parece aquele programa da concorrência, né? O passo repassa. New Odessiano, Odense, não sei. Pede pro ouvinte mandar pra gente. Manda pro ouvinte, qual que é o gentílico aí de Nova Odessa, hein? Boa tarde, como na maioria dos estádios nordestinos, o torcedor troca nota fiscal por ingresso. Verdade. Sim. Com certeza o estádio vai ficar lotado, sim. Wilson Barreto. Verdade. Mandou aqui pra gente essa mensagem. Obrigado, Wilson. Alex Eduardo de Mojimirim. Frequentei há algum tempo o estádio do Botafogo da Paraíba, o Belo. Eu tenho uma passagem com o Belo, que uma vez eu fui cobrir Botafogo e ABC lá em Natal. Lá no Rio Grande do Norte. Cidade ruim pra cobrir jogo, né? Muito ruim. Foi 2016? Foi 2016. Eu tava nessa. E na volta pra São Paulo, me colocaram num voo 3 da manhã com a torcida do Belo, que tava indo pra ver Boa Esporte Belo, também brigando pelo acesso. E aí a torcida ficava quieta e eu não entendia o que eles falavam. Depois que eu fui entender que era Belo. Quando dava meia hora de voo, aquele silêncio, 3 da manhã, você imagina todo mundo dormindo, aí começava a gritaria, Belo! Você achava que era o cantor que tava, né? E eu não entendia, eu achava que era bota, bafo, alguma coisa, fiquei meio... Aí dormia todo mundo, aquele monte de gente nervosa, porque acordava, de repente começava lá no fundo de... Vamos subir, Belo! Foi a viagem inteira, ninguém dormiu, foi uma catástrofe, mas foi legal, pra conhecer qual jogo você fez depois?
do Belo. Eu fiz, olha que loucura. 9 horas da noite eu fiz Botafogo e ABC em Natal. Lá no Frasqueirão. Lá no Frasqueirão. Sim. E aí me colocaram no voo a 1 da manhã para as 3 da tarde fazer comercial e nacional no Nicolau Laion, em São Paulo. Desceu. Em menos de 24 horas eu já Nossa, estava fazendo outro jogo. Enfim, né? Essas coisas de apelido, você sabe que eu fui descobrir assim, já tarde, que a torcida do Vitória carinhosamente chama o time de Nego. Nego. Eu falei, caramba. Aqui não chamam de Nega Véia? Nega Véia é ponte. A ponte. Sim, Chamam sim, a ponte de Nega Véia também. E quem mandou foi o Alex Eduardo de Mojimirim. Conhece Mojimirim, Carlão? Conheço o Mojimirim, a terra do sapo, né? Porque é o Mojimirim. Quem nasce Grande lá é o quê em Mojimirim? Mojimiano. Eu sou de Mojimirim. Olha lá! É o quê? Eu nasci em Mojimirim. Fábio Scheib. Mogiano? É. Que legal. Mogiano. Que legal. show. Você já ia pra Mojimiriense. Mojimiriano eu ia. Miriano, boa, Mogiano é boa. É isso aí. Continua, não liga não, E gente, que é só falta mandar faz mensagem. o Mojimirim na primeira divisão. Mojimirim é o time do simpático. Rivaldo, não é? Time do Rivaldo. Era, né? Era, não, que né? revelou o Era. Rivaldo. É. né? sim. E agora vai disputar a 4ª divisão, que inclusive tem o sorteio essa semana já. Verdade. Verdade. O Evandro de Serquilho, São Paulo. Eliel, você trabalhava na CBN Ribeirão? Sim, trabalhava na CBN Ribeirão. Agora estou na CBN Campinas. Não liga, gente, só manda mensagem. Pô, fica ligando aqui, nós não atendemos porque tem medo que seja cobrança. Então manda só mensagem, 991869070. Você conhece Serquilho, Carlão? Não, Esse que você conhece? mas Não. é aqui pertinho. Você conhece, Heitor? Cerquilho também não, nunca fui. Ah, o Fábio Scheib já foi, com certeza já foi. Não conheço também, não. Eita, quem nasce em Serquilho é o quê? Serquilhense? Serquilhense, tem grande chance. Boas possibilidades. Pode Mas continuar quem nasce em participando, Nova gente. Odessa é Nova Odecense, viu, Eliel? Ah lá. Boa, Boa, obrigado, Fábio Fábio. Nova Odescense. Odescense, É isso bacana, aí. show. Parece que a pomada fez efeito. É, 991869070. Ô, gente, que paulada do Matheus Barbosa, hein? Que Que golaço. golaço. Que golaço. E olha, e eu vou dar um testemunho aqui, Carlão. Você e o Lupe fizeram um jogo da tarde, não estavam no estádio, eu estava no estádio, né? Opa. E o ângulo da nossa posição de transmissão ali, onde estava o Júlio Nascimento e o Gabi Castro, Sim. é um ângulo muito melhor do que a posição da TV. Então a gente viu Nem certinho no meio o campo, Matheus se preparando para bater, porque é o ângulo oposto. Então deu para ver o jeito que ele ia pegar na bola. Golaço. Foi uma golaço. rara felicidade. E ele que deu o passe pro Bruno José, que sofreu o pênalti. Sim, o pênalti. O Júlio contou hoje uma história que o Júlio ele gosta de ficar observando lances assim, alheio ao jogo, né? Ele olha onde ninguém tá olhando. Isso, e aí ele pegou um bate-papo do Castan com o Matheus Barbosa. O Matheus tinha arriscado já uns 2, 3 chutes e a torcida já tava pegando do pé do Matheus. E aí o Castan, vamos lá, tal. Daqui a pouco o Matheus dá o lançamento pro Bruno José, ele toma o gol. Ele toma o pênalti, né? Sofre a falta dentro da área. E na sequência ele faz um golaço. Que coisa sensacional. Olha, eu acompanho, eu frequento o Brinco de Ouro, mas desde os tempos de Pequerrucho, assim, sabe? Eu já vi alguns golaços. E esse entra na minha galeria dos gols longe, né? bonitos. E o Paraíso também foi bonito, diga-se de passagem. Bonito. Agora eu achei que o Tony saiu meio atabalhoado ali. E pra você ver como são as coisas, o Bruno José é quem perde É. com o Paraíso. Isso. Na disputa último que o homem, Paraíso é. consegue com o peito, a Mas cabeça, foi um tira a bola. contra-ataque, né? Foi um Eu acho que contra-ataque. Ele era o homem de ele marcação. de marcação, sim. E depois ele sofre o pênalti, né? E o quanto foi importante essa vitória Demais, se você for né? fazer a análise da rodada, né? Porque você pega o Ituano, venceu. Quem marcaram os gols do Ituano? Os gols do Ituano aleatórios para o futebol campineiro. Iago, aliás, que foi eleito o melhor jogador em campo, não fez um gol aqui com a camisa do Guarani, ontem arrebentou contra o Botafogo. Eduardo Persson, que foi bem aqui no Guarani, é um bom jogador, e Felipe Saraiva, jogador da Ponte Preta. Os três foram aí os responsáveis pela vitória do Ituano. Então você vê, pega em cima do Botafogo. O Felipe Saraiva jogou no Botafogo jogou também. Jogou. Isso, aqui, passou na Ponte. Mas você vê, por exemplo, o Ituano ganha do Botafogo fora. Ituano era o lanterna. Aí o Santos, que também estava ali aos trancos e barrancos, vence no apagar das luzes. Então, o jogo entre Português e Guarani, ele se tornou ali, a gente falava, um duelo de 6 pontos, um duelo de 900 pontos, porque
A Portuguesa, que no caso foi a derrotada, ela tá com um rojão na mão nessa reta final, porque dificilmente vai conseguir escapar. Corinthians em Brasília, ela mandou o jogo pra Brasília. Eu não sei se você viu essa narração, ô Heitor, mas dava vontade de colocar a narração dos caras da Portuguesa no ar, hein? Eu não ouvi, agora eu fiquei curioso, ó. Não, mas é que não pode, o horário não permite. Mas dava vontade. O cara não grita gol, velho. Cara, bateu! Ele fica quieto, mas respira. Essas narrações dessas web rádios ligadas aos clubes é sensacional, cara. Nossa. Ô, Carlão. Oi? Você lembra de um de Pato Branco? Esse é o Zezinho. Mas você sabe que essa história aí parece que não existiu do Zezinho. Foi uma montagem. Como que é Pato Branco inteira com você, Zezinho? Partiu Zezinho. Se consagra, meu garoto. Aí não pode falar, né? Essa não pode. É mais ou menos isso da Lusa ontem, né? Mas a do Arce existe, hein? A do Arce existe. A do Arce existe. Do Arce qual que é? Vai a Arce. Essa foi tradicional, não lembro quem fez agora. Não pode falar também, a gente tá falando coisa que a gente não pode falar no horário, né? Ele falou, mas vai a Estercumano, Arce, entendeu? Essas coisas assim, mas foram narrações épicas, muito legal. E essa vitória do Guarani foi importantíssima pela questão de rebaixamento, e aí a gente traz agora, voltando já pra Ponte Preta, pegar até um gancho seu, Heitor, foi importante o resultado também para voltar a ter confiança e retomar a ponta da tabela, né? Eram 2 jogos sem vencer, como o próprio Hélio dos Anjos disse depois do empate com o Juventus, né? Não pode uma Ponte Preta na Série A2, na visão dele, somar 1 ponto em 6. Então ontem foi um jogo em que a Ponte começou o primeiro tempo até um pouco devagar, o jogo dela não encaixou, muito calor, a qualidade do gramado também muito ruim, mas o time cresceu após as mudanças, né? Ganhou mais intensidade, o Carlão acho que até colocou no Twitter dele, eu concordo também. Tem jogo em que às vezes vai falar mais alto a intensidade do que a técnica, mas ainda assim a qualidade individual fez a diferença. No momento mais difícil do jogo, o Elvis acertou uma cobrança de escanteio na cabeça do Matheus Silva e depois o Leonaldo fez aquele belo gol para decretar a vitória por 3-1, né? Eu gostei do gol do Leonaldo, hein? Puxou para a esquerda, tirou de um, de outro, e aquela batida, a gente costuma dizer bochecha da rede. Bochecha da rede. E a bola paulada. Foi saindo do goleiro, né? Não é aquela bola que vai reta, ela vai fazendo uma curva, o goleiro pula com a confiança que vai defender e ela pega um efeito e sai do goleiro e bate na bochecha, né? É raro os 2 times ganharem, os 2 times de Campinas ganharem juntos, ainda mais com 2 golaços, né? Um de cada lado. É porque eu estava na transmissão à tarde, viu, Heitor, e fui ao estádio à noite, pra também... Porque... mas pra quem fez essa viagem que você mencionou recentemente, essa aí de ontem não é nada, né? É Serquilhense. Serquilhense, que nasce em Serquilho. Isso aí. E o outro ouvinte mandou aqui, Gentílico de Nova Odessa é Nova Odessense, que já tinha mandado pra gente, o grande Fábio Scheibe. Boa tarde, eu nasci em Sertaneja, Paraná, mas quem nasce em Cornélio Procópio, no Paraná, é o quê? Duvido quem sabe. Quem nasce em Cornélio Procópio é o Gustavo Biano. Luiz. Gustavo Biano sabe disso aí, Gustavo Biano é lá de Cornélio Procópio. Eu acho que é Procopense. O Piá é de Cornélio Procópio e o Alex, lateral. Procopiense. Acho que é isso. Cornélio Procópio. Quem nasce em Cornélio Procópio é gente boa, porque o Biano é gente boa demais lá, repórter da IPTV. Deu match, Já. Na verdade, eu tô devendo R$6,50 pra ele, porque ele pagou um lanche pra mim semana passada. Mas R$6,50? Que lanche barato, eu não tinha, aí eu falei, faça um Pix. Aí eu tô pagando de uma outra forma, através de elogios públicos aqui na rádio. Entendi. Então tá combinando. Você também não tinha um R$6,50 pra um Pix. Fim de mês, né, Lu? Já fim de mês. Casado, fim de mês. Estamos no fim do mês. Depois do dia 5 já é fim de mês, já, né? Depois que os boletos caem, já eu já tô no fim do mês. Fábio Scheibe, o seu São Paulo não tem jeito não, hein, velho? Tomou 2 gols em 1 minuto, perdeu o jogo ontem. Que vergonha do seu tricolor, hein? Pois é, e perdeu o centroavante que tinha sido contratado também, né? Erisson saiu machucado logo no primeiro tempo também, substituto do Caleri, acabou machucado, e o São Paulo fez um jogo mais ou menos com o Santo André, ganhou no final ali com um gol nos últimos minutos de cabeça, e ontem, mais uma vez, perdeu pro Bragantino e ainda foi zoado pelo Bragantino nas redes sociais, hein? Qual foi essa zoação? Eu vi esse link aí, era 2h30 da manhã, mas eu cliquei pra ver a matéria, eu lembro que eu cliquei pra ver a matéria, mas acordei com outra coisa na mão, então acho que já com outra matéria... O que eu vou falar aqui, que os São Paulinos não fiquem bravos comigo, mas o que eu vou falar aqui foi o próprio São Paulo que se apelidou dessa forma. No ano passado, após uma vitória do Bragantino sobre o São Paulo, com 2 gols,
o Bragantino pôs a foto do Arthur, que tinha feito os 2 gols do Bragantino, e escreveu Arthur Tricas. Esse ano, ontem o Bragantino repostou a foto e falou, serve para o momento também? Arthur Tricas. Agora, o Rogério não tem uma vida fácil, né, Carlão? Ele é o São Paulo... vive um momento complicado. Um clube do tamanho do São Paulo, sem dinheiro e com a cobrança de um São Paulo, um clube que vive de títulos e há muito tempo não conquista um título do seu tamanho, né? Conquistou o Campeonato Paulista há pouco tempo, mas o São Paulo ele é trimundial, o São Paulo é tri de Libertadores, campeão brasileiro, então é um clube mas que... é isso que tá pegando, tá Carlão, pegando. porque o torcedor passado vitorioso, Sim. tá cansado de ver o time só de passado. E outra, ano passado teve a possibilidade da Copa Sul-Americana, o que poderia amenizar um pouco, né, essa escassez de título, e o Rogério se depara sempre com essas críticas, e é algo que ele tem que administrar. Até porque o São Paulo vai ter dificuldades nos próximos anos de conquistar títulos. Quando ele tem na briga Corinthians, Palmeiras, o Santos nem tanto, mas Corinthians e Palmeiras, aí vai para o Brasileiro. Pera. Eu sei que você tem um ranço contra o Santos, que você tem uma particularidade ruim contra o Santos, mas não faz assim com o Santos nem tanto, que machuca aqui. Me machuca também, mas eu vejo hoje o Santos numa prateleira abaixo, sem poder brigar por títulos, mas vai ser difícil pro São Paulo, se ele não se reestruturar, brigar por títulos contra Palmeiras e Corinthians, e no Brasileiro aí Flamengo, Atlético Mineiro, é difícil. É que uma coisa também, né, Lupe? A gente fala, o São Paulo perdeu, mas perdeu do Bragantino, gente. Que é Série A. A quinta força hoje de São Paulo. É o que eu ia citar, porque o Corinthians na estreia foi lá e perdeu também. Exato. Então hoje não é simples você ir até Bragança Paulista e conseguir um bom resultado. Se você consegue isso... É normal a derrota para o Bragantino. É normal. Agora... Se tornou, né, Carlão? Sim, lógico. Então, assim, quando você perde pro Bragantino, que hoje é um clube de Série A, é um clube que compete, inclusive hoje, se a gente for parar para analisar pelo que falam do que acontece em relação às finanças do São Paulo, o próprio Rogério Ceni diz isso, a gente até pode falar que hoje, de forma organizacional, o Bragantino está melhor que o São Paulo, até pelo investimento que fez, mas eu entendo que foi uma derrota, entre aspas, normal. Exato. É uma derrota que não foi um resultado vexatório, uma goleada. Exato. Então, assim, que da forma que foi, né, Lupe? A forma que foi isso que o Fábio falou é verdade. Dói mais, né? Foram 2 gols instantâneos ali no fim do jogo. No final da partida ainda. Sim, e o Bragantino tem essa forma de jogo. Quando ele faz um gol, ele cresce muito. E ele consegue atacar o adversário, principalmente jogando em Bragança. Contra o Corinthians, ele só não fez o segundo gol porque o Cássio estava numa tarde e noite inspirada. A linguiça energética não é mole, não. Mandar um abraço aqui, ó. Tem muita gente exatamente procopense. Olha que bacana. Esse é o gentílico mesmo. O São Paulo tem que mandar o Rogério Ceni embora e contratar o Vitor Pereira. Fábio mandou essa pra gente. Obrigado, Fabião. O outro ouvinte aqui, ó. Não pode. Ele tá dizendo que o primo dele nasceu em Cornélio Procópio e é corno procopense. Não é. Não. É procopense. Procopense. Só. Tem essa história aí de corno, não, até porque nós somos uma classe unida, aqui a gente se defende. Não vamos falar dessas coisas, não. Tem um aqui, tem uma bacana que a gente pode colocar do Rodrigão, flamenguista, de cabeça inchada, ele fala assim, e o gentílico de Ilha Solteira? Ilha Solteira? É. Olha... Vamos colocar na pauta aí. Ilha Solteirense? Eu vou pedir pra ele me responder. Ele coloca como um enigma aqui, né? Ilha Solteira. Boa, difícil, essa é hein? boa. Boa, Rodrigão tá aí, né? Flamengão pisou na bola, né? Vocês não acham que o Paraíso da Portuguesa seria uma ótima opção para o Guarani na Série B? O Beto mandou aqui. Bom jogador. Mas bom não jogador. só pro Guarani, para todo mundo. Bom jogador. Tem feito gols. Ontem contra o Guarani um gol de qualidade, né? Um enfrentamento com o goleiro. É um atleta para ser observado, sim. O Fernando tá mandando aqui, pessoal, não é Bragantino mais, acabou, é time do Energético, hein? É verdade, se você quiser participar, né? Também é o 991869070. Hoje a gente tá falando de TBT, de gentílico, de tudo, né? Ô, Heitor, você não falou do seu TBT, cara. Do meu TBT futebolístico? Pode ser, né, pra não te complicar também. Não, eu vou ficar então com um do lado pessoal e um do lado profissional, pode ser? Pode ser. O pessoal, sem dúvida nenhuma, o mais marcante foi a conquista do pentacampeonato em 2002. Boa. E como profissional, estando em loco na cobertura,
foi a classificação da Ponte Preta em 2013 sobre o Vélez, lá na Argentina, 2-0, com aquele clássico gol do Fernando Bob Chapelito, né? Boa, bela lembrança, hein? E o seu, Fábio? O meu mais legal aqui, que eu pude presenciar, foi quando o Ituano foi campeão paulista em 2014. Eu tenho um bom contato, uma boa relação com os diretores aqui. O Ituano chegou depois daquela vitória contra o Santos do Pacaembu, entrou no gramado, todo mundo no gramado, uma festa imensa aqui em Itu. Foi muito legal. E uma profissional foi agora no final de novembro, quando eu tive a oportunidade de fazer com o Carlão e com o Pio, o jogo do Guarani Chapecoense, que por um acaso, eu não quero mencionar o nome do goleiro, eu mencionei o nome do goleiro do Guarani de uma forma muito... Diga aí, Carlão, você lembra como foi, Carlão? Confusa, muito confusa. A gente vai pro Repórter CBN rapidinho e voltamos já, turma. Repórter CBN. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a autonomia do Banco Central é uma marca mundial e que o Brasil não pode retroceder na legislação para ampliar a influência do governo. Ele comentou ainda que a tendência da casa é de que uma possível proposta para interferir na independência da autoridade monetária seja rejeitada no Congresso. A declaração de Arthur Lira foi dada em meio às críticas do governo Lula ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. A principal queixa do petista é a decisão de manter a taxa básica de juros em 13,75%. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o governo vai liberar a retomada do empréstimo consignado do Bolsa Família pela Caixa Econômica Federal a partir das novas regras publicadas hoje. O Banco Público informou, no entanto, que ainda analisa o novo cenário e que não há data para a retomada do programa. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União limitou o desconto mensal dos beneficiários a 5%. Antes da mudança, até 40% do benefício podia ser abatido da folha a cada mês. A Polícia Federal apreendeu documentos e diplomas falsos de medicina numa operação em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. Os agentes também encontraram carteiras falsas do Conselho Regional de Medicina, o CREMEG, além de jalecos, carimbos e celulares. Mais de 20 mil pessoas já morreram em decorrência do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O balanço mais recente mostra que foram registradas mais de 17.100 vítimas do lado turco. Já o regime de Bashar al-Assad contabilizou 3 mil mortes até o momento. O tremor de magnitude 7,8 foi o mais forte na região desde 1939. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h35. Mário Quintino chega na programação da CBN. Como estão as estradas e rodovias aqui das nossas regiões, hein, Mário? Boa tarde. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Por enquanto, a situação ainda é tranquila, mas o nosso ouvinte precisa de atenção para quem sai da Avenida Mackenzie em Campinas e vai acessar Dom Pedro para seguir em direção de Atibaia. Tem um caminhão quebrado na alça de acesso para a rodovia Dom Pedro, então atenção, você que sai da Mackenzie em Campinas e vai para Dom Pedro em direção de Atibaia. No sentido da rodovia Anhanguera, tem trânsito intenso já na chegada para Anhanguera, aí por conta do excesso de veículos na região do Nova Aparecida. Eliel. Perfeito, Mário. Você volta daqui a pouco dentro da programação aqui da CBN Campinas, 4h36. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas.
Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h38, hora do vôlei, nosso espaço reservado a um esporte olímpico que já trouxe muitas alegrias para o Brasil. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Boas notícias para o torcedor do Vôlei Campinas. O levantador Demian Gonzalez, capitão da equipe que recentemente passou por uma cirurgia de apendicite. Já voltou à equipe, mas não como titular nas últimas 3 rodadas. Deverá iniciar o jogo contra o América no próximo domingo fora de casa. Segundo o departamento médico do clube, Demian já está 100% recuperado. Com isso, Everaldo, que vinha sendo titular, volta a ser apenas opção para o técnico Horácio de Leu, Eliel. Perfeito, Pio. Obrigado pelas suas informações. 4h39. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom, super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h40. Deixa eu mandar um alô para quem tá com a gente no YouTube também, hein? No YouTube da CBN Campinas. A Mariana Monteiro. Bom dia, Eliel, Carlão e Lupe. Boa tarde, né? Carlão, lá na Vila Belmiro, a maionese deu liga ou vai azedar? Falando da vitória do Santos, pergunta aqui a Mariana. O TBT dela foi de 16/12/2012, não sei porquê. Mas eu acho que foi o último campeonato mundial, né? Corinthians. Exato. Isso. Eu espero que não azede, né? O Santos precisa voltar a ser gigantesco ele é, mas ter um time de acordo com a sua história, fazer frente aos rivais. Por exemplo, domingo tem um clássico contra o São Paulo. Tudo bem que o São Paulo não passa ali por um grande momento, mas é favorito, amplamente favorito. Sábado eu tava acompanhando Santos, Palmeiras e Santos. Cara, o Palmeiras venceu o Santos da maneira que quis, em nenhum momento ofereceu dificuldade. Foi feio mesmo. Um time, um clube do tamanho do Santos não pode se enfraquecer tanto assim, principalmente em clássicos. Mas agora tem o Lucas Lima, né, que voltou diferente, hein?
Fez harmonização facial. facial. O Cristiano de Sumaré. Você já foi em Sumaré, cara? Já. Sumaré é o quê? Sumarense, né? Sumarense ou sumariano? Isso. Não, sumarense. Sumarense, Daniel? É, sumarense. Daniel confirmou isso. que é sumarense. Boa. Tá mandando mensagem aqui pra gente, perguntando quem nasce em Cubatão. Guina Guirra, de Nova Odessa, perguntando outra cidade também. Essa não vou falar, não. Essa não pode. O Pio tá dizendo aqui que quem nasce em Ilha Solteira é feliz. Só de ser solteiro, né? É verdade. Boa tarde, é mentira, São Paulo. quer dizer, é mentira. Entregou. Cuidado, hein? É mentira. Vamos separar esse trechinho, Cuidado, né? os cortes. Cuidado, hein? São Paulo com Rodrigo Nestor, só por Deus. Mandou ouvir, tá nervoso com o Rodrigo Nestor. Antônio de Cajuru. Cajuru. Quem nasce em Cajuru é o quê, Lu? Cara, eu acho que é cajuriense, não é? Cajuriense, pode ser. Tinha um goleiro do Botafogo, né? O Celso Cajuru. Celso Cajuru, família Cajuru. Mandando mensagem aqui, parabenizando ele. Obrigado. O ouvinte corrigiu, é ilhense quem nasce em Ilha Solteira. Bacana, ilhense. Ilhense, tá? Tem nada disso de feliz, não. O José Osório, de Campinas. Qual o gentílico de quem nasce em Salvador? Soteropolitano. Ele achou que ia pegar a gente com salvadorense. Achou que a gente ia falar que era capixaba, né? Boa tarde, Arena. O time do Moza parece cobertor curto. Quando arma defensivo é ineficiente no ataque, quando parte pra cima a defesa fica exposta. José Moraes. O Guarani não fez uma boa partida. O que valeu ontem foi o golaço. Foi a vitória. O gol do Matheus Barbosa para demonstrar confiança. Não, o Tony fez uma defesa no cabeceio, né, do sistema do zagueiro da Portuguesa. Agora, eu gostei assim da luta, da entrega, a transpiração, Giovanni Augusto voltando, a recuperação do Guarani passa pelo futebol do Giovanni Augusto, é o cara que organiza, é o cara que dá um passe entre os zagueiros. O Guarani tem tudo para se recuperar. Não sei se há tempo de se classificar, mas eu creio que o rebaixamento, já o Guarani vai ficar tranquilo. 4 horas e 44 minutos, hoje tem Palmeiras, né? Palmeiras e Inter de Limeira, que já fizeram final de campeonato, 1986, nem era nascido ainda, viu, Carlão? Eu já era, e eu vou contar uma coisa pra vocês, eu era palmeirense essa época. Ah, é? Ô, louco! Cara, eu delirava pelo Mirandinha, Fábio Chato vai saber quem é Mirandinha, jogou aqui na ponte de São João da Boa Vista, eu era muito fã do Mirandinha, e ele era o centroavante do Palmeiras, mas a Inter tinha Kita, tinha Tato, a Inter fez por merecer. Mas do Denis você não era não, né? Não, Denis entregou a rapadura, né? Mas eu gostava do Mirandinha, como eu era fã do Mirandinha. E o Palmeiras perdeu, tava na fila, né? O Palmeiras iria completar 10 anos sem conquistar títulos, a Inter foi o primeiro clube do interior a sagrar-se campeão. Boa. Bom, Palmeiras e Inter, jogo bom, Palmeiras jogo completo, interessante. Hein, completo. E o Palmeiras vem para fazer aquele jogo que a gente sempre acompanha, né, Heitor? O time vai pressionando aqui e ali, de repente abre 1, 2, 3. Eu fico com a sensação assistindo o jogo do Palmeiras, o futebol do Palmeiras, primeiro, né? Uma das sensações. Nós precisamos fazer um abaixo-assinado, gente. Alguma coisa tem que ser feita. A seleção brasileira precisa do Abel Ferreira. Tem que tirar esse homem de lá de qualquer jeito. Nós precisamos fazer um abaixo-assinado para esse cara ir para a seleção brasileira, para Portugal, para qualquer lugar. Primeiro ponto. E segundo, Heitor, eu fico com a sensação de que o Palmeiras vai ganhar a qualquer momento. Eu acho que não é uma sensação só, nos últimos tempos é quase uma certeza, assim, pelo futebol que o Palmeiras, pelo futebol seguro que o Palmeiras joga, né, que desempenha. Algumas pessoas falam em futebol burocrático, em alguns momentos realmente mas eu vejo mais como um futebol seguro, né? E em relação ao Abel Ferreira, seria o meu nome para a seleção brasileira também. Não para tirar ele a qualquer custo do Palmeiras, mas eu acho que ele faria muito bem, ele já está fazendo bem para o futebol brasileiro, ao meu ver. Ele faria muito bem também para a seleção brasileira. Eu acho que está demorando demais, você não acha, Lupe? Pro Abel ir para a seleção? Eu falei aqui... Já devia ter ido lá em 2022, para não ter essa coisa de ganhar 2 seguidas. Eu falei... Quando a gente estava discutindo isso aí, foi ontem, se não me engano? Não, foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira. O técnico da seleção brasileira, na minha opinião, se chama Abel Ferreira. Ele é o responsável por transformar o futebol brasileiro, porque ele trouxe uma ideia de futebol, igual o Heitor falou, futebol burocrático. Monótono, né? Mas é o que você falou, o Palmeiras ele joga... tranquilo.
A qualquer momento ele vai conseguir o resultado. Eu acho o Palmeiras, ele compete demais, cara. Vamos supor, se você pegar jogador por jogador com o Flamengo... Vai dar 11-0. O Flamengo, ele tem jogadores mais qualificados. Agora, pra você ganhar do Palmeiras aí numa tá final... Mas sabe por que eu acho que o Abel com ele não tem, tipo... igual assim, muita gente fala... vamos pegar o exemplo se ele for para a seleção brasileira. É claro que ele precisa entrar primeiro numa filosofia de ideias que acontece na CBF, que aí é um outro assunto. Exato. Mas com ele não tem mimimi. Neymar, eu quero ser a 10. Então tá bom, vai ser a 10 lá no PSG. Aqui comigo não. Ele tirou o Gabriel Menino, aquele Patrick de Paula que tava voando, começou a dar trabalho, ele falou assim, epa, tchau, cara, pode liberar. Você sabe um jogo assim que eu falei, esse Palmeiras é complicado. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o Atlético vencia por 2-0 e o jogo estava encaminhado para o Atlético, todo o clima, toda a atmosfera. De repente o Murilo vai lá e faz o gol de 2-1, até que tem aquele gesto histórico do Abel. O Palmeiras perdido aquele dia, de repente faz 2-1, frio, calculista, empata o jogo. Foi algo assim incrível. Aquele dia eu percebi, ganhar do Palmeiras não é só na qualidade não, tem que jogar, tem que transpirar, porque senão não ganha. Eu percebi isso no primeiro, viu, Carlão, quando o Dudu fez o gol, aquele que o Natan perde na disputa com, eu não lembro quem estava o gol foi do Veron, né? Não, o Veron roubou, o Veron faz a jogada, isso. E o Dudu entrou com bola e tudo, e ali o Palmeiras já fez aquele de novo. Esse foi o gol foi o gol que deu a classificação, foi o gol que deu a classificação. Aquela foi a semifinal de 2021. E do Danilo, que você falou do Danilo, foi as quartas de final de 2022. Mas o primeiro gol contra o Atlético nesse semifinal foi Murilo, né? Foi Murilo. Na volta foi aquele jogo histórico, 0-0, o Palmeiras jogou com 9 jogadores. Cara, esse jogo, eu falei, o Palmeiras é complicado, pra bater o Palmeiras... Carne de pescoço. E o abaixo assinado pro Abel na seleção já tem a minha assinatura. Já, né? Eu já fiz 3 já, pra contar com a sua, enfim, né? 4h49, meu caro Elton Grimaldi, vamos abrir? Vamos abrir ele? Ó! Hoje foi um pouco mais... Hoje não tava tão pesado, não. Hoje abriu curtinho. Curtinho. Tá empoeirado, empoeirado, mas assim, não tanto igual nas últimas edições. Por quê? Porque o jogo que selecionamos hoje aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2014. 2014, ano do 7-1. Ano do 7-1. Lembro bem, um TBT bom pra hoje. Exatamente. Ano que estava sendo lançado, sabe que filme? Não, qual filme? Guardiões da Galáxia. Assisti, nota 8/10. Sabe que música estava sendo lançada nessa época? Não. E aí, você topa? Topo. Luan Santana. Eu prefiro não dar a minha nota. Então pra evitar qualquer tipo de problema. Mas é uma baita música essa. Bom ator, bom artista, quer dizer, o Luan Santana. E estava sendo lançada a Zen da Anitta também. 10/10. Essa é bacana. Eu acho essa música bonitinha, cara. Qual, a Zen? Olha, como que ela vai. Olha, você me faz tão bem. Se eu olhar nos olhos, já me sinto zen. Que isso? Coração, mais de 100. Temos um novo... O Heitor tá rachando o bico ali, ó. Esse é o nosso Pablo, velho. O Pablo da nova geração. Mas vamos lá, o ano era 2014, era Campeonato Paulista. Era Campeonato Paulista, 7ª rodada, estádio Moisés Lucarelli. Essa aí, você topa? Isso. Vai derrubar a nossa live, cuidado aí. Acabou, valeu. Verdade. Estádio Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista, dia 9 de fevereiro de 2014, 7ª rodada do Campeonato Paulista. Sabe quem tava nesse jogo? São Paulo. São Paulo. Tinha Rogério Ceni no gol. Exatamente. A Ponte Preta venceu o São Paulo por 2-1. Naquele ano, Rogério Ceni era o goleiro, fez o gol do São Paulo, a Ponte venceu por 2-1, marcando pênalti. A Ponte Preta entrou em campo e a Ponte Preta numa ressaca brava, porque no final do ano, no ano anterior, 2013, ela tinha perdido o título da Copa Sul-Americana para o Lanús. Ponte Preta que venceu por 2-1 com Roberto no gol, Ferrugem na lateral direita, César Martins e Diego Sacomã na zaga, Magal na lateral esquerda. Na lateral esquerda? Na lateral esquerda. O Magal é aquele meio-campista? Exato. Isso. Do Guaratinguetá? Ou não? Sim. É esse? Sim. Ele já tava com quantos anos aí? Aqui ele tava com 39 de futebol. Tá. E, e ele foi o responsável da final, né? Daqui a pouco o Heitor e Carlão podem falar melhor sobre isso. Meio campo, Aleph,
que não é o Manga, não, é só o Aleph. Aleph Saldanha esse. Fernando Bob, do Chapelito, que o Heitor acabou ressaltando no TBT dele. Fernando Bob. Fernando Bob. E Tchô. Grande Tchô. Que depois saiu pra entrada do Matheus Olavo. No ataque, Silvinho, esse que tá no... Carequinha, né? Carequinha, né? isso. Carequinha. Reserva de um time. Ele É entrou, eu tava acompanhando algum jogo, ele tava na... Surgiu no Penapolense, depois Isso, passou pelo São Paulo também, né? Aí teve o Ademir, que depois saiu pra entrada do Rossi. O Tchô saiu pra entrada do Matheus Olavo. E o Alemão, atacante, que saiu pra entrada do Cita Júnior. O treinador, que Deus o tenha também, o mestre Vadão, era o técnico da Ponte Preta. Vadão, famoso Oswaldo Alvarez. De Monte Azul pro mundo, hein? Monte Azul. O São Paulo jogou com o Rogério Ceni no gol, Douglas na lateral direita, depois o Luiz Ricardo entrou no lugar dele, Rodrigo Caio e Antônio Carlos na zaga. Rodrigo Caio, zagueiro de condomínio, hein? Isso, Zagueirão de condomínio. E o Douglas, desculpa interromper, é o Barcelona, né? Barcelona. É, o Douglas Barcelona. E Álvaro Pereira, uruguaio, na lateral esquerda. Bom jogador. O problema do Álvaro Pereira era a bola. Sem a bola, ele era bom jogador. Meio campo do tricolor paulista, Souza, depois saiu a entrada pro Evandro Aquele. Acho que é aquele do Vasco, né? Não é o Souza, não. Né? Não é o Souza esse interminável, jogou no Vasco, no Grêmio. Até porque esse aí era primeiro volante. Aquele Souza lá já era segundo volante pra meia, né? É, isso. Ah, verdade. E o Wellington... é o Souza da Paraíba também. Não. O Wellington é esse que foi pro Fluminense recentemente, né? Isso. E Paulo Henrique Ganso. PH Ganso, cara. No ataque, Osvaldo. Cristiano Osvaldo. Foi pro Vitória agora, se não me engano, né? Tá no Vitória, que saiu para a entrada do Lucas Evangelista. Ademilson. Onde anda Ademilson? O pessoal chamava ele com aquele filme que era Pequenino? O Pequenino. Esse filme é sensacional. E o atacante, o último homem era o Pabon, atacante do São Paulo. Pabon, se não me engano, acho que era argentino, né? Se não me engano. Era sul-americano, Pabon. E o Muricy Ramalho era o técnico do São Paulo. Aqui é trabalho, meu amigo. Aqui é trabalho. E quanto foi esse jogo aí, Lupe? 2-1 para Macaca. Silvinho, aos 45 minutos, abriu o placar. Colombiano. Rogério Ceni, colombiano. Obrigado, pertinho Carlão. Da Argentina. Errou por pouco. Errei por 8. Só tinha um Brasil no meio. 40 mil quilômetros. Rogério Ceni. Tá gostosa a água aí, Fábio? Uma delícia. Sempre se hidratando, né? Rogério Ceni, aos 12 do segundo tempo de pênalti, marcou do São Paulo. E Alemão, aos 14 do segundo tempo, fez o gol da vitória. 5.900 pagantes, R$ 95.955 a renda. Ponte 2, São Paulo 1, 9 de fevereiro de 2014. Que horas esse jogo aí, 4 horas da tarde. Ah, mas com certeza era um fim de semana. Domingo. Nossa, mas um domingo, 4 da tarde, 5 mil pagantes para um jogo do São Paulo em Campinas, hein? E essa época... Mas já devia ser torcida única já, será que não? Será? Eu acho que não. Torcida única foi a partir de 2019. 2016. Só pra pontuar aqui, o Silvinho está no Mirassol. Mirassol? Reserva do Mirassol. Caraca. Legal. Então, quem era o árbitro? Não temos. Fecha o sarcófago aí, Lupe. Por favor, Elton, fecha o sarcófago porque eu esqueci o árbitro do jogo. Tem um cacete no sarcófago, jogou lá embaixo. Vamos ver amanhã quem você vai trazer, hein? Tem bastante gente participando aqui, já eu dou mais recado. Antes, o Elton Grimaldi me avisa que temos intervalo para pagar, então vamos pro intervalo. Arena CBN. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Zika vírus, chikungunya e dengue. O que essas doenças têm em comum? Todas elas podem levar à morte e são transmitidas pelo Aedes aegypti. Por isso, temos que eliminar os focos de criação deste mosquito. Não deixe água parada e lixo acumulado. Fique atento aos possíveis criadores dentro de sua casa. Nosso foco é o cuidado. Juntos contra o Aedes aegypti. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação
Eliel Almeida. 4h56, hein? De volta com a Arena CBN para os nossos destaques finais. Mandar um abraço aqui pro ouvinte que tá dizendo o seguinte: todo mundo quer o Abel na seleção porque não aguenta mais o Palmeiras ganhar títulos. Como sou palmeirense, ele pode ficar mais 15 anos no Palmeiras. William Deboni mandou aqui pra gente. Ô William, pode ser no Palmeiras B, no C, no feminino, mas no Palmeiras não. Tem que ir embora. Não tem, Carlão? Já o deu, Abel né? do Palmeiras? Futebol é cíclico. Cíclico. Tem que trocar. Aliás, tá em crise o Palmeiras. Há algum tempo não levanta uma taça. Já tem 12 horas que não consegue nada, né? Enfim, mandar mais alô aqui pra turma. O Carlão assistiu Cruzeiro e Pouso Alegre com a vitória do Pouso Alegre. Não viu o Alisson nem no banco. O que aconteceu? Verdade. Paulo perguntou aqui pra gente. Será alguma lesão, alguma coisa nesse sentido? O outro ouvinte aqui, ó, coloca o Abel Ferreira no Santos. Não precisa nem ser campeão, é só classificar pra Libertadores direto. Aí seria um teste pro Abel ele ir pro Santos, sim, hein? Sábado vou estar no evento que o Celso Cajuru estará presente. Ah lá, mandou um abraço, fala que legal. Ele foi, que lembramos dele, foi citado no Arena. Esse jogo São Paulo e Ponte Preta na Sul-Americana, mesmo sendo São Paulino, fiquei feliz e torci muito pra Ponte. Infelizmente o título não veio. É porque, não, esse jogo foi do Campeonato Paulista. Ele cita que antes da Ponte chegar a semi contra o Vélez... Não, a semi foi contra o São Paulo. A semi foi contra o São Paulo? Foi Mogi, né, Carlão? Foi Mogi. Foi Mogi, a Ponte eliminou o São Paulo. 2013 esse ano, né? Isso. Tá. Boa tarde, indo agora para Souzas e ligado na CBN Campinas. Derivaldo Souza de Campinas. Obrigado, Derivaldo. Vamos lá, né? Pra gente fechar o nosso Arena de hoje, já sabe, né? Palpite? Palpitão. Bora. Palmeiras e Internacional de Limeira, Carlão de Freitas. 3-0 Palmeiras. Nossa senhora, meu Deus. Antônio Lupe. 4-2 Palmeiras. Difícil hoje. Heitor Esmeriz. 2-0 Palmeiras. Fábio Scheibe. 3-1 Palmeiras. Vocês vão se assustar com o que eu vou falar aqui, ó. Vamos ver. 2-1 pra Inter de Limeira. Ah, quer ganhar o bolão. Podem me cobrar amanhã. 2-1 pra Inter de Limeira. Eu tô numa fase boa, viu? São Bernardo e Corinthians. Fábio Scheibe. 1-2. São Bernardo 1, Corinthians 2. Antônio Lupe. Esse jogo onde que é? Lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo. 1-1. Que isso, hein? Eu vou de Corinthians 2-0. Sem Renato Augusto, hein? Heitor Esmeriz. Sem Renato Augusto faz diferença um pouco pro Corinthians. Eu vou de 1-1 com o Lupe. Gol de Léo Jabá. 3-1 pro Corinthians. O Corinthians reencontrou o bom time que tinha, um caminho do futebol. O Adson vai fazer 2 gols hoje. Adson, verdade, tá bem. Adson vai fazer 2 gols. Pode vir, o Renato Augusto não joga. Não joga. Então... O ouvinte mandou aqui, acompanha o Carlão, 3-0. 3-0. É a turma Verdão? do Pix, né? Turma do Pix. Puxa saco aqui mandando pra gente. Santo André e Água Santa, Lupe. Santo André e Água Santa, jogo aonde? Santo André. 0-0. Santo André, porque aí ajuda o Guarani, né? O Água Santa é um rival. Heitor. Acho que dá Santo André também. Fábio. 1-1. Um placar conservador, né? Aquele placarzinho. Não deu placar. É 2-0 Santo André. 2-0. Gerson Magrão vai pra rede se jogar. Gerson Magrão. Gerson Magrão. O Eterno. O Eterno. Como que é quando você fala que o cara não tem fim? Interminável. Interminável. Gerson Magrão. É isso aí. Acabou? Palpite? Por falar em interminável, ontem Marcelo Toscano, aos 37 anos, fez um golaço de bicicleta pelo Oeste contra o Quinto de Piracicaba. Vem aí domingo, sábado, né? Marcelo Toscano, hein? E o dirigente lá sábado, exatamente. Fluminense do Piauí, que falou que preferia pegar o Vasco, né? Isso. No lugar da Ponte Preta. Mas acho que a matéria tá lá no Globoesporte.com, para quem quiser tirar as próprias conclusões, mas eu acho que ele estava se referindo à questão de público mesmo. Ele, tipo assim, eu queria um time com a Cruz Maltina no peito, mas o Vasco. Dá tempo de algumas informações rápidas do Fluminense? Do Piauí? Isso. Não perdeu ainda no ano? Não, pode falar, tranquilo. Nossa, você tá em Campinas, né? Você tá em Campinas, né? Isso. Então tá, você vai falar do Fluminense e Piauí. Isso. Pode falar então. Um abraço pros tricolores do Piauí. Tá bom. Pessoal aí tá bem empolgado. Não perdeu ainda no ano, são 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Líder absoluto do Campeonato Piauiense. Tem o Pio, aquele mesmo que fez um golaço aqui no Brinco de Ouro quando defendia a equipe encerra a carreira do Dandan lá no Sport TV. Exatamente. Quem que é esse? O Pio. Ah, por isso que ele saiu do programa da tarde pra jogar, então. Contra a Ponte. Vai jogar. E tem o Natan Cachorrão, que ontem também tá no Globoesporte.com. Nossa. Natan Cachorrão ontem lambeu o nariz do seu adversário. Ele gerou uma revolta no seu adversário, tomou um soco e causou a expulsão do seu marcador. Natan Cachorrão deu uma lambida. Literalmente falando? Literalmente.
Que isso? Gostei como que é? Uma lambida. Uma lambida. Explica um pouco o apelido dele, né? Oi? Explica um pouco o apelido dele, Exato, né? Quem nunca recebeu uma lambida Uma do lambida. cachorro? Né? Ou do cachorrão. Bom, ó, o ouvinte tá dizendo que o Magal não era aquele volante desse jogo aí, o jogo era pela Sul-Americana e não pelo Paulista. Não, o que eu peguei aqui era Campeonato Tá tudo Paulista. errado, gente. Então, o Magal é o lateral esquerdo que veio do Mogi Mirim. Isso, então, boa. Tá, o lateral é a outra, mas o jogo é do Paulista. O outro Magal. Então tá São bom. muito cabelo mal. um pouco Eu gostava de descolorido. qual Magal? Magal. Tava na Vambora. Tchau, Lupe. Abraço. Tchau, Pelão. valeu. Tchau, Heitor. Tchau, Fábio. Valeu, Vambora. Obrigado, valeu. Elton e Daniel França. Tchau, gente. Repórter